Galera, boa tarde. Vou estar fazendo mais um vídeo para vocês para tentar explicar uma dúvida que a gente tem tido aqui com frequência. Que tipo de módulo que eu tenho que adotar para tocar dois alto-falantes ou até um alto-falante dos mais cotidianos. O que eu chamo de mais cotidianos? Dois alto-falantes de até 1100 watts RMS ou um alto-falante de 1500 watts RMS. No caso aqui hoje a gente vai estar dando um exemplo, que é um alto-falante da Aeros, mas você pode estar usando qualquer um outro. Esse aqui no caso é o TAG, do 3K, que o valor nominal dele é 1500 watts RMS. Segundo as normas dele, a gente pode estar vendo até aqui mesmo nos detalhes da especificação técnica. Não sei se vocês conseguem ver. E o que acontece? Esse é um tipo de alto-falante que ele tem uma bobina com uma resistência de até 4 ohms de impedância. E o que isso acarreta? Acarreta que, a nível de amplificador, é um valor muito difícil de você extrair exato. Você não consegue, por exemplo, um amplificador que disponibilize esse valor total num único canal, num único aparelho. A gente tem sempre que usar um valor maior. O que a gente tem aqui hoje? Nós temos um som digital SD3000, também a 2 ohms. Nós temos um Taramps da série HD3000, que é 3000 watts RMS a 2 ohms. E eu não tinha nenhum aparelho aqui, mas a gente vai estar simulando com um parecido, que é o 2K5. Hoje nós temos a série EQ, mas eu só tinha a série EQ na loja. Então a gente vai estar filmando com esse tipo de aparelho. Qual que é a diferença de um aparelho desse para o outro? Primeiro, a série da Stetson, ela disponibiliza a 2 ohms 2500 watts RMS. A série HD da Taramps, 3000. E o som digital, que é o 3000.1, também é o mesmo valor, 3000 watts RMS. O valor de mercado desses aparelhos, a gente tem aí o mais barato deles, que é o Stetson. Em segundo lugar, nós temos o som digital. E em terceiro, a linha Taramps. Eu vou estar explicando por que existe essa diferença de valor e se realmente está compensando aplicar esse valor nesses aparelhos. Primeiro eu vou estar falando um pouquinho do 2K5. O que acontece? O 2K5 é o tipo de aparelho que ele tem um consumo aproximado entre 160 e 240 amperes de bateria a 2 ohms, numa carga de sinal base. O que é isso? Se você estiver tocando com intenso grave. É um consumo bastante elevado com um aparelho que só disponibiliza 2500 watts RMS na categoria digital. A gente pode estar vendo que é um aparelho totalmente digital, dos três. Já o Taramps, a gente tem aí o mesmo valor de consumo de bateria, aproximadamente até um máximo de 240 amperes, mas ele dá os seus 3000 RMS sem problema nenhum e é um aparelho bem fiável. Nós temos ali também o som digital, que o consumo dele é semelhante, não é muito mais que isso, até um pouco menos, dos três é o mais econômico, dá o mesmo valor, tá? O que fica um pouco limitado nele para essas edições é as opções que ele tem a nível de crossover. Ele não tem, por exemplo, a possibilidade de utilizar um filtro de amplitude maior. Ele não traz filtro subsônico, ele não tem bass boost, ele não tem nenhum tipo de incremento. Ou seja, se você não estiver utilizando um crossover, fica bastante limitado a utilizar o som digital. Já isso não acontece, por exemplo, com a linha Taramps, que eles trazem já o incremento, o bass boost, e traz também o filtro subsônico, em algumas versões, essa por exemplo não traz, mas em contrapartida ele traz o monitor LED. O que é isso? É possível monitorar a informação de clipe, power e proteção de um outro ambiente. Você pode estar esticando esse dispositivo, instalando ele, por exemplo, na tampa da mala, ou até mesmo dentro do carro, para quem está utilizando. A série Stetson, ela nessa versão que a gente está utilizando aqui, ela não traz esse tipo de equipamento, mas a série ES já tem grandes melhorias, o rendimento é bem melhor e o consumo de bateria também foi bem melhorado para estar também otimizando o rendimento nos carros. A gente pode estar vendo os conectores de bateria são compatíveis com os fios de 16 a 21 milímetros na carga positiva e negativa. E na carga alto-falante a gente pode estar com uma bitola de até 10 milímetros, que são valores bons para o tipo de aparelho. Esse a nível de alto-falante são bem semelhantes para quase todos, sendo que o Stetson tem uma capacidade bem melhor de você estar utilizando um fio de uma bitola maior, tipo
de 8 a 10 milímetros, que no caso do som digital e do Taramps não é possível. Bitolas de alimentação. Nós temos ali no som digital, é possível ligar facilmente um fio de 21 milímetros. No Taramps a gente também nota a mesma situação, só que a gente tem uma certa dificuldade para poder ligar fio de 21 se tiver ou mal configurado ou mal ornamentado. Esses aparelhos, se a gente for utilizar eles para, por exemplo, ligar o alto-falante em questão, novamente eu vou estar mostrando, que para quem não viu é um Target Base, eles vão estar disponibilizando não 100% da sua carga nominal, ou seja, o som digital não vai dar 3.000, o HD 3000 não vai dar 3.000 e nem o Stetson 2K5 vai dar, tá dando esse valor não. Eles vão dar aí aproximadamente de 60% a 70% dessa carga, o que seria suficiente para poder estar tocando esse alto-falante. O que acontece? Esses aparelhos vão estar trabalhando com consumo de carga residual elevado para um único alto-falante, ou até 2 alto-falantes, que é o recomendado pelo fabricante. Das 3 escolhas, eu quero comprar, qual aparelho que eu vou estar comprando? O melhor custo-benefício atualmente a gente está tendo aqui é o som digital, que é um aparelho aí que ele está custando, um exemplo básico, num site como o Mercado Livre, como a Connect Parts, você consegue achar esse módulo facilmente por 700 e poucos reais. O que não acontece com a série HD, que facilmente chega aos 800 reais. E já a série 2K5, a gente está falando aí dos seus 690, 700 e poucos reais. A nível de custo-benefício, nós temos o som digital, que é o custo-benefício melhor, rendimento, qualidade, peso, potência. Na minha opinião, está sendo o HD 3000, porque ele tem uma tecnologia bem mais apurada, toda a construção em SMD, o mesmo tipo de construção feita pela Som Digital, mas que infelizmente em alguns casos é uma construção um pouco mais fraca. A série da Stetson, nesses modelos ainda da série Vulca, a gente não tem visto muitos componentes SMD, e sim componentes tradicionais, tanto a nível de resistores, capacitores, diodos, ainda não são construídos com a tecnologia SMD. Então, nesse tipo de situação, se você tiver uma grana melhor, se você tiver com disponibilidade melhor, a gente aconselha sempre estar optando por aparelhos de melhor tecnologia. Uma vez que, por exemplo, os Stetson, os 2K5, os 1K5, eles ao final da bateria, quando a bateria está fraca, eles não desligam ou não avisam e queimam. A proteção deles nesse ponto falha bastante, eles queimam. Já a série Taramps não tem esse problema, eles dificilmente queimam por falta de bateria ou bateria fraca. Realmente as proteções funcionam e tem se mostrado realmente de grande eficácia. Nós temos também a da Som Digital, que realmente é um aparelho que tem uma construção muito boa, as proteções funcionam bem, mas é um aparelho que ele é menos resistente a, por exemplo, a vibração, a trepidação, a impactos. Essas pessoas que muitas vezes colocam o equipamento muito próximo da caixa, é um aparelho que ele fica suscetível a isso. Infelizmente ele tem apresentado alguns problemas. Então fica aí a dica para quem está pensando em adquirir um equipamento, sempre procurar um instalador de confiança. Antes de fazer qualquer compra, tenta procurar um instalador, um amigo que tem um conhecimento muito bom, para não estar, às vezes, gastando dinheiro num projeto elevado e, no final das contas, não ficar com um rendimento satisfatório. Tá? Fica aí esse conselho, que é o que acontece na maioria das vezes. Tá? A gente vai estar aí com as nossas conselheiras para poder estar ajudando vocês a poder decidir. Gente, brigadão, um abraço. Qualquer dúvida, poste nos comentários.